Nesse vídeo, eu quero demonstrar como utilizar uma das ferramentas de seleção automática mais simples que existem aqui no Photoshop. Ok, estamos aqui no ponto que tínhamos parado no vídeo anterior. A lua foi catapultada para dentro dessa imagem, só que ela tem um problema mais ou menos óbvio, que é o fato da lua estar na frente das montanhas, o que não faz rigorosamente qualquer sentido. Eu preciso colocar a lua atrás das montanhas, ou seja, eu preciso deslocar a ordem dos layers. Um layer mais acima vai ter os seus objetos necessariamente acima dos objetos que estão no layer abaixo. O que nesse caso é uma coisa bastante simples. Para mover um layer, eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto ele para a posição que eu espero que ele esteja. Só que isso nos leva a um segundo problema, que é o seguinte: ah, a montanha, o layer que se chama montanha, está acima do layer da Lua, o que faz que esse cara aqui desapareça, o que também não é exatamente o que eu quero. O layer da Lua continua onde ele estava, enfim, ele só não é visível. Se eu clicar nesse cara aqui, eu percebo que a Lua está aqui embaixo. Se eu clicar de volta nesse cara aqui, eu volto à situação que eu estava anteriormente, que é rigorosamente o problema que eu preciso selecionar, resolver selecionando essa montanha e retirando o céu azul para que eu consiga, de uma certa maneira, enxergar aquilo que está embaixo. Para fazer isso, é, a solução mais adequada é utilizar esse cara aqui, o Quick Selection Tool, uma ferramenta de seleção que faz parte de outras ferramentas de seleção que estão nesse menu que atende pelo shortcut de W. Do mesmo jeito que aconteceu anteriormente com o Marquee Tool, as ferramentas de seleção automáticas do Photoshop podem ser acionadas clicando Alt e clicando com Alt sobre esse ícone, o que faz com que esses caras se revezem, ou então, caso eu não queira vir até aqui, Shift clicando no shortcut W, o que faz com que esses caras aqui passem a ser outras coisas. Ok. Essa ferramenta de seleção funciona da seguinte forma: ela identifica áreas de rápida transição de luminância, ou seja, contrastes muito grandes entre pixels escuros e pixels mais claros. Nesse caso aqui, essa ferramenta vai funcionar bastante bem, porque o contraste entre o vermelho da montanha e o azul do céu vai tornar tudo bastante simples, vai tornar bastante simples o Photoshop que ele consiga perceber que existem dois objetos distintos. Percebam, para o Photoshop não existem coisas como céus, montanhas, luas ou nuvens. O Photoshop só enxerga rigorosamente pixels. Ok, o Quick Selection Tool funciona de maneira mais ou menos semelhante com o Marquee Tool. Ele tem uma ferramenta que é esse cara aqui, que permite que a gente produza novas seleções. Então, se eu arrastar, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, automaticamente ele produz uma seleção, que nesse caso aqui não parece muito boa. E, aliás, tem um segundo problema nessa seleção, que eu acabei de fazer, que é muito grave. Eu não estou sobre o layer que eu pretendo selecionar. E é interessante frisar que é sempre absolutamente imprescindível que o layer que se pretende selecionar esteja marcado. Então, eu clico nesse cara aqui, volto na imagem, Ctrl D para selecionar essa bobagem que eu fiz anteriormente, clico com o botão esquerdo e arrasto. E o Photoshop entende razoavelmente que eu quero selecionar essa montanha aqui. É, por default, esse cara está nesse lugar aqui. Caso eu Shift, clique, automaticamente essa ferramenta pula para essa segunda opção, que funciona de maneira mais ou menos parecida com o Marquee Tool, ou seja, permite que eu adicione material a essa seleção. Então, se eu clicar e arrastar com esse cara, eu continuo adicionando outros elementos a essa composição. Parece mais ou menos simples usar essa ferramenta, mas o Quick Selection Tool é tudo menos simples. Ela só funciona bem nesse caso por conta dos contrastes aos quais eu me referi anteriormente. Caso eu queira desselecionar alguma coisa, eu clico com o Alt e automaticamente esse cara pula para cá. E se eu
passar o cursor sobre a seleção, esse cara vai ser automaticamente desmarcado. Caso por alguma razão, e aí eu shift clico nesse cara para expandir a minha seleção, eu por acidente clique fora e acabe selecionando alguma coisa que eu não pretendo selecionar, a melhor opção é vir com Alt-clique e vir aqui clicando para que o Photoshop volte à seleção que eu esperava que ele tivesse feito no começo. A moral da história, nesse caso e em todos os outros, é que selecionar de mais é sempre melhor do que selecionar de menos, porque retirar alguma coisa de uma seleção é rigorosamente bem mais difícil do que inserir alguma coisa nessa seleção. Eu posso me aproximar um pouco desse cara e para me aproximar bem rapidamente de alguma coisa, eu clico Ctrl Space, é, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto o mouse para a direita, e assim eu me aproximo rapidamente daquilo que eu pretendo ver. Se eu clicar com Space, eu consigo mover o layer. Se eu clicar com Ctrl Space, clicar o botão esquerdo do mouse e mover o mouse para a direita, eu consigo me afastar da seleção. Ok? Se eu alt-clicar aqui, eu posso tentar desmarcar a seleção, o que nesse caso vai ser bem difícil por causa do tamanho do cursor que eu escolhi. O tamanho do cursor é importante na maneira pela qual a seleção procede. Para reduzir o tamanho do cursor, eu posso vir aqui nesse cara, e aqui tem várias opções sobre as quais eu vou me referir posteriormente, mas o que interessa nesse momento é esse sujeito aqui. Eu posso ter um cursor menor, mais ou menos de 10 pixels, o que parece mais razoável nesse caso. Eu venho aqui, Alt, clico mais uma vez, clico e arrasto. Se eu quiser selecionar uma linha de pixels, eu posso clicar uma vez e depois ir me aproximando cada vez mais desse cara. Como eu falei anteriormente, é sempre muito mais fácil selecionar do que desselecionar, mas com um pouco de paciência e trabalho, sobraram algumas coisas aqui, eu posso alt-clicar nesse cara, quando eu faço isso automaticamente a ferramenta volta, e eu consegui uma seleção que é mais ou menos razoável, mas o fato é eu não quero essa seleção. Eu posso fazer tudo isso aqui de maneira mais eficiente desde o começo, com um cursor mais compatível com o que eu quero fazer, clicando e arrastando esse cara, mantendo sempre uma certa distância em relação à borda do objeto que eu pretendo selecionar, e eu clico, Shift, clico com o botão esquerdo e arrasto, clico com o botão esquerdo e arrasto, e ok, eu consegui, de uma certa maneira, uma seleção bastante razoável. Ok, sobrou esse cara aqui de baixo, e eu vou tentar demonstrar como se pode associar mais de uma ferramenta de seleção para se conseguir um trabalho adequado. Eu vou clicar Ctrl menos para afastar um pouco esse cara, venho aqui nesse sujeito, escolho o Rectangular Marquee Tool, Shift, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto mais ou menos nessa linha para selecionar esse cara, e quando eu faço isso eu consigo somar duas seleções. Sobrou esse sujeito aqui, que eu posso completar na seleção com o Quick Selection Tool, eu posso simplesmente utilizar o Marquee Tool, porque afinal de contas ele já está aqui mais ou menos na minha mão. Ok, a seleção está mais ou menos feita. De maneira, eu diria, inclusive, bem razoável. Então, essa é a maneira pela qual se usa o Quick Selection Tool aqui no Photoshop.